Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. Doutora, eu queria que a gente falasse agora sobre esse fator histórico da doença, né? São 201 anos, 201 anos em que a doença foi citada pela primeira vez. Eu queria que o senhor falasse sobre a evolução dela, se acompanhou, né? Esse é um aspecto bem legal. James Parkinson, ele não era médico. E ele era filho de médico, na verdade. E ele fala sobre 6 casos no livro dele que chamavam Ensaio em Paralisia Tremulante. Ele lançou esse livro em 1818. Como não tinha internet na época, esse livro demorou 60, 70 anos para atravessar o Canal da Mancha e cair na mão de um francês, que chamou de Maladie de Parkinson, né? Ele já tinha um outro nome, e Maladie doença de Parkinson. Ele foi o primeiro a elaborar tratamento, esse francês, tinha Charcot. Ele usou já agonista de dopamina e percebeu uma melhora. E a medicina é um pouco isso, sabe? A gente começou com sintomas, depois a questão do tratamento, alterações morfológicas no cérebro, macroscopicamente. Na década de 60, a dopamina, as vias dopaminérgicas viraram o prêmio Nobel da medicina, e hoje a gente está entrando em respiração celular, mitocôndria, gene, modificação de gene. Então, o estudo da doença de Parkinson, nesses 201 anos, ele é um pouco o reflexo da evolução de toda a medicina. Ela é uma doença de um espectro complexo, não existe só a doença de Parkinson, existem toda uma série de outras disfunções que derivam dessa doença, originalmente descrita por James Parkinson, e o estudo dela é de fato um reflexo de toda a evolução da medicina nos últimos 200 anos. Interessante. A gente pode falar sobre expectativas, já que a gente, o senhor citou, né, esse trajeto em que a doença foi acompanhando os avanços da medicina, as expectativas com os novos estudos. Isso é interessante. Sim, a gente pode ter boas expectativas, né? A doença, ela é um erro de metabolismo, né? Ele é um erro da respiração celular, um erro do uso da dopamina, e aqueles neurônios eles vão morrendo e causando a doença. Hoje, existem pesquisas interessantes no bloqueio dessa cascata celular de eventos, né? Só para traçar um paralelo, já tem doenças musculares, de atrofia espinhal da medula, que já é tratado com modificação genética. Então, o grupo de remédios, né, essa classe nova de medicações que atua dentro do gene, ele já existe para algumas doenças. É muito caro hoje, mas a ressonância na década de 80 era um absurdo. Quem conseguia fazer um exame de ressonância? Ainda é caro para muita gente, mas sem dúvida nenhuma é muito mais popular do que era. Então, essa tecnologia de desenvolvimento de medicações para controle genético, eu acho que é uma porta que vai se abrir, e a gente está precisando dessa porta, né, de entrar num mundo novo no tratamento da doença de Parkinson. Sobre a questão da causa, só para complementar, existe um Parkinson secundário. Alguns remédios, às vezes bobagem, né? Remédio para náusea e vômito, a metoclopramida, né? Remédio para labirintite, né? Flunarizina, sinarizinas, podem causar a doença de Parkinson. Então fica esse alerta, porque são substâncias que devem ser evitadas acima dos 50, 55 anos. E outra coisa que facilita também o aparecimento da doença é pancada na cabeça, né? TCE, traumatismo crânioencefálico, o Muhammad Ali, o Maguila, lutadores de boxe que possivelmente desenvolveram Parkinson, que foi possivelmente secundário às pancadas na cabeça que levaram ao longo da vida. Então, cabe esse alerta, né, sobre causas da doença, outras causas da doença. No tratamento da depressão não tem nenhum efeito em relação às medicações os medicamentos que são utilizados hoje para tratamento da depressão com o Parkinson? Não, assim, nas classes que a gente utiliza hoje, eles não interferem na dopamina a ponto de causar a doença. Frequentemente, alguns antidepressivos causam tremor, podem lentificar, às vezes, o paciente, mas o espectro clínico ao examinar é um pouco diferente. E há necessidade, frequentemente, de substituição dessas medicações, uma vez que o diagnóstico está feito, né? Mas o mais importante é que o tratamento, uma vez iniciada a doença, ele não é só farmacológico. Começa-se medicações, obviamente, que dão um alívio sintomático para o paciente, ele ganha qualidade de vida. A resposta ao remédio é muito boa, inicial é um bom sinal.
E esses pacientes também podem evoluir para o tratamento cirúrgico, né, que a gente não abordou ainda na questão do tratamento. Queria ressaltar que existe o tratamento cirúrgico, que é o implante de um estimulador cerebral profundo, né, como se fosse um marca-passo colocado aqui, que pode ser regulado, pode ser colocado bilateralmente, e a gente ganha muito tempo no paciente em termos de qualidade de vida nos casos bem escolhidos, né? Que é o caso do paciente que tem sintoma mais de um lado do que do outro, é o paciente que é mais tremulante e é o paciente que respondeu muito bem ao remédio inicialmente. Esse paciente ele é um candidato ao tratamento cirúrgico, né? O Papa João Paulo, nós acompanhamos, ele ficou 21 anos, né, aparecendo na TV constantemente com sintomas do Parkinson, principalmente o tremor. Qual que é a longevidade, né, do acometido? A longevidade dos pacientes está aumentando, né? Dada a aplicação física no tratamento, ao uso correto dos remédios, a equipe interdisciplinar sendo cada vez mais utilizadas. Eu tenho um paciente engraçadíssimo que ele desenvolveu a doença e ele morreu com 90 e poucos anos de idade, depois de 25 anos da doença. Então, possivelmente ele morreu com Parkinson, mas não de Parkinson, né? E ele, quando recebeu o diagnóstico, eu nem era médico, quando ele recebeu o diagnóstico, ele foi ler sobre a doença e falou que ele ia viver lá 8 anos. Segundo ele torrou o dinheiro dele todo e agora quem que vai cuidar dele, né? Então ele contava essa piada, morrendo de rir e tal. Ele é isso, a longevidade depende muito do tipo de Parkinson que o paciente vai desenvolver. Tem as formas mais agressivas e as formas menos agressivas, mais tranquilas. As tremulantes são as formas mais fáceis de serem tratadas, é o paciente que vai viver 20, 25 anos e vai ter as complicações, né? Vai evoluindo, mas se ele se adaptar, ele pode viver com qualidade. Isso me lembra da nossa conversa sobre mediação de conflitos, né? Que é interessante que você não fuja do problema, que você aceite, né, o mais rápido possível. A gente sabe que existe um impacto da descoberta de uma doença, mas que o mais rápido possível comece um tratamento, né, e mude alguns hábitos. Isso é fundamental, né? Aceitar o diagnóstico, pegar uma segunda opinião se estiver muito desconfortável, é saudável, né? Porque é uma doença que pode modificar a vida do indivíduo, da família dele, mas sim, aceitar é o ponto fundamental, né? Então, essa mesma amiga do livro, ela tinha um método que o paciente escrevia cartas para a doença, né? Então, personificava a doença, escrevia cartas diariamente, né, levava essas cartas às vezes para o psicólogo, para o médico para ler, e ali nos relatos tinha coisas interessantes, porque tinha dia que a doença era tratada como uma pessoa da intimidade. Olha, tenho que te contar uma coisa, meu casamento não está muito bom, né? Então se abria com a própria doença a respeito. Então, assim, um envolvimento do paciente, da família no tratamento frontalmente, sem medo, sabe? É encarar os desafios sem medo, sabe? Com coragem, com vontade de ficar melhor, com a expectativa de um dia seguinte muito bom, que é o que a gente deve fazer na nossa vida mesmo, né? Se a gente acordar com medo, ressabiado, a gente vai fazer muito pouco por nós mesmos, né? E encarar a doença não como um diagnóstico de final de vida, né? A gente viu aqui exemplos em que as pessoas conviveram muitos anos com a doença. Exato, não é uma sentença de morte. É uma mudança no rumo da vida, que cabe, obviamente, não cabe nenhum tipo de comemoração, mas cabe uma reflexão. Seria melhor se não houvesse aquele dia, claro, mas já que né, e o paciente ou a família estão passando por este momento, é melhor encarar e reconhecer os sintomas, buscar o tratamento, ter cuidado com o que lê muito frequentemente a respeito, porque os pacientes que estão vivendo bem com Parkinson não estão escrevendo blogs. Eles estão vivendo, né? Eles estão no trabalho. O Paulo José tem a doença, não sei, eu era residente, então ele deve ter 20 anos com a doença também, né? Que é um ator famoso, fez inúmeros trabalhos depois disso. Então, casos, o Michael J. Fox, né, que hoje é um dos grandes pilares do financiamento em pesquisa da doença de Parkinson, né, leilou as suas a camisa, a jaqueta dos filmes, De Volta para o Futuro e tal, promove jantares mundo afora. Então, assim, a Fundação Michael J. Fox é uma das grandes financiadoras independentes em pesquisa de Parkinson, fica na Flórida, nos Estados Unidos, e recebe gente do mundo inteiro, pacientes do mundo inteiro,
e estudantes e profissionais do mundo inteiro para tratamento. É um cara que merece a menção, dada a diferença que ele vem fazendo já com a doença. Ele desenvolveu a doença com 50, 45, 50 anos. Já tem 20, 30 anos que está tratando, né? Então, não é uma sentença, pelo contrário, cabe a reflexão, cabe a adaptação e caminhar junto com a sua equipe médica, com a família, com amigos e ir em frente. Eu acho muito legal a gente terminar o programa dessa forma, que é um alento, né? Tranquilizar um pouquinho as pessoas que assistem ao programa, que talvez tenha algum familiar, né, algum amigo que tenha a doença. Doutor, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a sua participação aqui, para a gente foi de grande proveito, deu para aprender muita coisa sobre a doença. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, obrigado pela participação, pelos comentários. Debatedores, obrigado. Obrigado, Cíntia. Boa tarde a todos. Obrigada, e quero agradecer especialmente o Leandro aqui, porque eu aprendi muito mais sobre a vida também, né? Porque tudo são oportunidades, inclusive as doenças. É isso mesmo. Obrigado. Bom, eu quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa. Lembrando que você pode assistir outras edições da Mesa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, só procurar por TV Juiz de Fora. Aproveita para curtir os nossos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais e, é claro, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.